Vamos fazer um ranqueando personagens de quarta asa comigo? Oi, gente, eu sou a Gabi Arrojo e bem-vindos ao meu canal! Eu dividi o ranking em personagens femininos e personagens masculinos. Então, eu tenho 8 personagens de cada, e eu vou falar quem tá em oitavo lugar do feminino, quem tá em oitavo lugar masculino, sétimo, sexto, sexto, e por assim em diante, tá? Acho que vai ficar melhor. Em oitavo lugar de personagem feminina, eu coloquei a Gesínia, a nossa escriba favorita, e a escriba principal da saga, na verdade, também, né? No começo, quando a Violet introduziu a Gesínia nesse mundo dela, né, nesse caos completo, eu honestamente não pensei que a Gesínia ia trair nem nada. Eu realmente achei que, tipo, de fato, ela iria, cara, vou vou me juntar à causa. E eu me surpreendi muito com o quanto ela se juntou à causa, né? Porque ela não só ficou por trás quando tudo veio à tona, né? Ficou escancarado até para as de grande patentes, para todo mundo. Ela foi junto, ela foi embora e depois quando ela voltou, né? Quando eles tiveram que voltar para Bajat, ela, cara, ela não queria ajuda, tipo, ela não queria que ninguém lutasse por ela por conta do que ela tava sofrendo entre os outros escribas, por exemplo, né? Tipo, nossa, ela tava sofrendo porque ela deixou Bajat e foi pra Tyrendor, né? Ela se juntou à rebelião. Mas não, eu não quero que ninguém me proteja, eu sei me proteger sozinha. Eles que se virem, eles escolheram o lado errado. Eles escolheram ficar atrás das égides e deixar milhares de pessoas morrerem. Então, assim, é uma personagem que, de verdade, eu gostei muito do desenvolvimento dela. Gostei muito. Porque ela é extremamente inteligente também. E o quanto ela ajudou cada acontecimento da saga acontecer, né? Então, realmente, ela tá em meu oitavo lugar. Eu gostei muito também do fato da Rebecca Yarros, né, a autora, colocar ela como surda. Então, quando ela tá presente, todo mundo fala em línguas de sinais. O Sauer, inclusive, tá aprendendo línguas de sinais, né, por conta dela. Então, eu gostei muito disso. Eu demorei um pouco pra pegar, tá? Eu peguei, acho que lá pro segundo livro. Lá pro segundo livro, né? Eu peguei lá pro fim do segundo livro, quando o Sauer foi pedir pra Violet ensinar linguagem de sinal, foi aí que eu peguei. E já tinha até acontecido coisa antes, eles falando linguagem de sinal, e eu tipo, hã? Como assim? Aí depois eu falei, uai, nossa, ela é surda. E eu não tinha captado isso ainda. Tipo, eu fiquei um bom tempo lendo e eles achando que eles estavam falando normal, outra língua, entendeu? Porque como a gente não tá vendo, né? Foi eu lendo numa velocidade e deixei isso passar. Mas eu gostei muito dessa inclusão da autora na saga, eu achei muito legal. Em oitavo lugar, né, do meu personagem masculino favorito, pode dividir opiniões, tá? Mas é um personagem. Eu já vou falar logo. É o Den Aetus. É um personagem que no começo a gente sim. Tipo, eu particularmente, sim, senti um pouco bastante raiva até. E depois, com o papel, né, o que ele fez com a Violet, no fato de roubar as memórias dela, e isso ocasionar, por mais que ele não queira e por mais que tenha sido nada intencional, né, ele ocasionou a morte do Liam. Então, assim, claro, a gente se estressa muito com o personagem, mas eu acho que ao longo da saga, já no começo de Chama de Ferro, eu já sinto que. Não a redenção dele, porque ele não é um personagem que tem uma redenção escrita, né? Mas ele de fato, ele não pensa como o pai dele, ele não pensa como Bagiat pensa, né? Como a liderança pensa. Não, ele pensa como até um pouco parecido com os da rebelião, com Tyrandor. E honestamente, isso me surpreendeu, né? Honestamente, isso me surpreendeu. O fato dele defender a Violet depois e dele levar, atrás de levar e só levar patada. E mesmo assim, ele fica nessa. E quando ele descobre, né, de fato, o que estava acontecendo em Bajat, em Bajat não, no continente todo, ele fica, cara, não é isso que eu quero. Não é isso que eu não quero ser igual ao meu pai. Se meu pai escondeu isso de mim, então, desculpa, eu não sou mais filho dele. Eu não tenho mais orgulho de ser filho dele por conta de tudo que ele tá fazendo, o mundo e tudo que ele tá escondendo do mundo.
Então, isso é uma coisa que eu gosto muito do desenvolvimento dele. Por mais que ele não tenha essa redenção, como eu falei, eu gosto muito do desenvolvimento dele como personagem, né? E eu acho também que ele vai ter um relacionamento amoroso com uma personagem, né? Ainda não é certeza, mas eu imagino. E eu particularmente acho que vai ser tudo, porque contando com quem é a personagem que ele vai ter um relacionamento amoroso e quem ele é, tipo, vai dar muito bom. E também levando em consideração, porque assim, ok, acho que todo mundo leva isso, os próprios sentimentos na hora de ler. Porque senão a gente não estaria lendo. Ler é pra literalmente se divertir e entrar em mundos diferentes e ter nossas próprias opiniões e é sobre isso. Então assim, particularmente, a gente descobre que o Xaden também já fez isso com a Violet, né? O Dan fez isso e ocasionou num mal maior, né? Digamos assim. Mas o Xaden já tinha feito isso. Só que não ocasionou na morte de ninguém. O Dan ocasionou. Só que não foi de propósito. Ele literalmente ouviu uma coisa, viu uma memória da Violet contra a vontade dela. Não estou defendendo ele neste quesito. Mas ele viu uma memória da Violet e viu que tinha uma coisa errada ali. Porque de fato tinha. E ele não sabia o que tinha acontecido. Ele não sabia o que tinha de errado. Ele só sabia que ele estava tentando defender a Violet. Coisa que o Xaden tenta fazer diversas vezes, eu não estou. Gente, eu não estou defendendo nenhum nem outro, tá? Pelo amor de Deus, não estou nem julgando aqui o Xaden. Mas acho que é muito disso. A gente, quando começa a ler, cara, qualquer personagem faz tal coisa, a gente detesta. Aí um personagem que a gente ama faz a mesma coisa, a gente. É hipocrisia dos leitores. E tudo bem. Tudo bem. Eu sou hipócrita. Eu sou hipócrita. Ponto. A gente. Óbvio. Tem personagem que eu vou defender com unhas e dentes. Tem um passo pano com glitter rosa. E tem personagens que, tipo, pode fazer a mesma coisa e esse personagem tem que morrer pra mim. Então, assim, é muito do que a gente pensa e de como a gente lê e entende e interpreta, né, pra gente. Então, só deixando claro, pra vocês não brigarem comigo. Em sétimo lugar, né, de personagem feminina, eu coloquei a Sloane, a nossa caçula Mighty, né, a Sloane Mighty, a irmã do Liam. É uma personagem que eu gostei muito da evolução dela também, tá? Ela chega na saga, né, em Chama de Ferro, e a gente fala, cara, acho que vão ter um relacionamento bonito, e a gente já descobre que ela detesta a Violet, porque ela culpa a Violet pela morte do irmão dela. E, honestamente, eu não fiquei com raiva da Sloane, eu fiquei com mais raiva da Violet por não, tipo, senta aqui, menina, deixa eu conversar com você, deixa eu colocar isso na tua cabeça, porque você tá agindo de uma forma errada, você... Não foi assim que as coisas aconteceram. Conversar de fato e abrir, mas tudo bem, né? Também a Violet tinha mais coisa com que se preocupar, honestamente. Mas mesmo assim, a Violet foi lá, cuidou dela. E ela foi lendo as cartas do irmão da Violet e lendo. E ela percebeu que a Violet não é cruel. Ela fala, é difícil odiar você quando meu irmão não te odiava. Então, tipo, porra, desculpa, né? Não tem como. E aí ela começa a ter um relacionamento com a Violet muito fofo e muito bonito. A Violet querendo proteger ela a todo custo. E a Sloane, ela, cara, eu não quero ser protegida, entendeu? Eu vou lutar nessa guerra sim, eu não quero ficar atrás das égides, eu quero lutar. Por mais que seja calor, eu quero lutar. E a Violet, cara, você não vai lutar, entendeu? Mas é tipo, eles têm esse relacionamento. E eu gosto muito disso, essas duas. E foi me conquistando. E é uma personagem que eu amo a Sloane. Eu amo a Sloane, ok? Amo a personalidade dela também. A personalidade dela é impecável, é incrível. Em sétimo lugar, de personagens masculinos, eu coloco Garrick, o melhor amigo do Xaden, né? Garrick Taves, se eu não me engano, é assim que fala. Eu gosto muito dele também. Assim, a gente não tem tanto dele, mas eu gosto muito da personalidade. Então, quando ele aparece, ele tem aquele humor que vai jogando, entendeu? Ele tem aquele humor ácido ali pro Xaden. Quando ele vai cuidar tipo, ele fica em cima do Xaden quando acontece tudo aquilo, que eu não quero falar aqui, lá em Tempestade de Onyx. Então ele segue pra tudo quanto é lugar, ele é amigo fiel, ele ao mesmo tempo quer proteger a Violet de algumas coisas, né, que eu também não vou falar aqui. Mas eu gosto da personalidade dele, eu gosto desse humor que ele vai soltando aos poucos, quando ele aparece, que não é sempre. Então, tipo, ele comendo o bolo inteiro e a Violet, não toque no bolo! Aí ele já tá, tipo, na última garfada. E aí, tudo aquilo acontece. Bom, gente, honestamente, ele tá no meu sétimo lugar porque a personalidade dele é uma personalidade incrível.
Em sexto lugar, feminino, eu tenho a Imogen, tá? É uma personagem que no começo eu senti eu falei, cara, essa mulher vai tentar matar a Violet. E ela queria. A gente não pode negar que ela queria, né? Coisinha básica. Então, ela realmente queria matar a Violet. Mas é uma personagem que, ao decorrer da saga, gente, a construção dela é impecável. É impecável. O quão ela é amiga, o quão ela é guerreira, o quão. Cara, eu posso estar morrendo, mas eu vou fazer o certo. Eu vou lutar. Ela voltando na última batalha de Tempestade de Ônix, ela querendo ficar lá pela Queen, né? Pela amiga dela, pela melhor amiga dela, e não querendo largá-la de jeito nenhum. O quão amiga, o quão parceira ela é. E o quão a amizade dela com a Violet também se desenvolveu durante esses três livros, né? Porque a saga não tá completa. Mas é incrível. E o poder dela, os dois que a gente descobre, é muito bom, esses dois poderes sinentes que ela tem. Né? Ela tem o poder de apagar memórias e ela tem o poder de pedra. Tipo, ela transporta. Eu não sei como se chama, né? Porque ela só, tipo, só aconteceu. Ela não falou como é o poder. Então, ela. Ó, peguei o Kindle aqui e ele fica a pedra, entendeu? Ele se transforma em pedra. Então, cara, que forte, que mulher foda, entendeu? Do fundo do coração, que mulher foda. Então é uma personagem que eu gostei muito da construção dela. Porque ela é uma marcada, né? E é uma marcada que sofreu para um caramba, que nem todos os marcados, mas a personalidade dela é impecável, tá? Ela também tem um humor ácido, ela também tem aquele jeito. Adorei a personagem, adorei a forma como ela foi construída durante a série, né? Amei, impecável. Sexto lugar. Em sexto lugar de personagens masculinos, nós temos o Arek Greencastle. Pior nome que ele inventou, esse Greencastle, cara. Ou também conhecido como Cam, mas ele não gosta desse nome porque não é o nome dele, tipo, de príncipe. E ele não quer mais ser ligado à família dele. Com toda a razão, né? Olha a sua família, cara. Com todo respeito. E aí ele deu o nome de Arik Greencastle. Ele pensou, tipo, em cima da hora, eu tenho certeza, nesse nome na hora do parapeito. Porque, pelo amor de Deus, cara, Greencastle é foda. E eu gosto muito desse personagem. Eu gosto muito do quão ele viveu dentro da realeza. E a realeza, o pai, os irmãos, sabem o que está acontecendo. Sabe o quantas pessoas estão morrendo fora das Égades e não fazem absolutamente nada pra mudar isso. E ele se revolta por completo. Cara, eu não quero viver nisso. Tipo, eu não quero mais ter nem contato com essa minha família. Porque eu não sou assim e eu não quero as pessoas morrendo. Então eu vou lutar, eu vou lá, me tornar cavaleiro de dragão e vou fazer alguma coisa. Porque eu cansei disso aqui, tá? Eu cansei. E ele vai e faz. E tipo, eu sou calouro quando eles vão viajar lá pras ilhas. A Violet querendo proteger, o Den protegendo. E ele, não, eu vou lutar sim. Só que no fim ele não luta, né? Tipo, não, eu vou lutar. Eu tenho que fazer o certo aqui. Então, tipo, a gente vê essa personalidade dele querendo fazer o certo e dele não se escondendo atrás de algo, como a gente vê que toda a família dele faz e todo o alto escalão de Navarre faz. Então, é uma coisa que eu gosto muito, tá? Dele, de verdade. E a gente vê o poder dele, a gente descobre isso, acho que nos últimos 2 capítulos de Tempestade de Ônix, que o cara é um intuitivo. Até então, nem tem esse poder. Tipo, não tem nenhum cavaleiro vivo com esse poder, né? Pelo que eu acho, pelo que eu imagino. E, cara, ele consegue simplesmente... Isso aqui vai acontecer. E ele já sabe que a Violet tava lutando esse Tempestade de Ônix inteiro, né, o livro inteiro. Ele sabia que a Violet estava lutando e carregando um peso que era pesado demais pra ela. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que o Xaden estava passando. Ele sabia de tudo e ele foi arquitetando planos, né, tipo, Violet, proteja o templo, não importa o que aconteça, proteja o templo de Dune. E ela, cara, pra quê, né? Isso, tipo, ele não falar, eu entendo, né? Tipo, tem que falar e tal. Mas aí ele ia ficar, tipo, a maior arma de Navarre falando, né? Ele não quer que usem ele como arma. O outro lado, né? Tyrandor,
Ele que tá do lado de Tyrande, ele não quer que, tipo, o pai dele pegue ele, o irmão dele, Mel Green. Ele não quer que esse pessoal use ele como arma. Então eu entendo ele não falar nada. Mas a gente vê a força que ele tem e o quão poderoso ele é. E o dragão dele também é outro maravilhoso, né? Em quinto lugar de personagem feminina, eu coloquei a Rhiannon, a melhor amiga da Violet, que é uma personagem que eu gosto muito. Ela é muito parceira, ela tá lá pra tudo. E ela perdoou a Violet em tudo o que aconteceu, né? E aconteceram bastante coisas e que foram escondidas dela e do esquadrão. E ela tá sempre do lado. Tá do lado da Violet desde o parapeito, quando a Violet deu a bota pra ela, porque ela ia escorregar com a bota que ela tava, desde que eles trocaram, né, um pé de cada. Então, ela tá lá pra tudo, ela quer ajudar, ao mesmo tempo, e eu vejo a luta que ela trava dentro da cabeça dela, entre amizade e líder, porque ela também é líder do esquadrão, e ela que lidera ali durante a batalha. Então, o que eu faço? A nossa melhor arma desse esquadrão é a Violet. O que eu faço? Vou ter que colocar minha amiga lá sozinha, lutando, mas eu tenho que fazer isso. Então, eu vejo essa luta, e ao mesmo tempo, eu gosto da personagem, gosto da forma que ela pensa. Talvez eu esteja com medo do que a Rebecca Yarros vai fazer com a forma que ela pensa no próximo livro. Porque a gente já viu, né, no POV dela, em Tempestade de Ônix, que por mais que ela ame a Violet é só mais uma pessoa. Ela não é todos esses seres humanos que eles estão tentando salvar. Então, entre salvar a Violet e salvar todos os seres humanos, eu não sei qual seria a escolha dela. Então, acho que eu quero entender como que a Rebecca Yarros vai colocar isso no próximo livro, mas é uma amiga que tá lá pra ela constantemente, o tempo inteiro, e é uma personagem que eu gosto muito. Em quinto lugar do personagem masculino, eu coloquei o Sour. É um personagem também que, cara, muito legal, é muito parceiro. É amigo de verdade. E a gente vê isso desde quando eles estão na apresentação, por exemplo. Que os caras. Ai, esqueci. A Luca e o Trinan, acho que é esse o nome dele, estão falando que a Violet é fraca na frente dos dragões e ele, tipo, você é maluco? Você é maluco de falar que uma pessoa integrante do nosso esquadrão é fraco na frente dos dragões? Tipo, defendendo, sabe? E eu gosto muito dele como pessoa mesmo, tipo, quão bom ele é, sabe? A gente vê que ele tem uma paixonite pela Gesínia, então ele é apaixonado por ela, ele gosta muito dela. Não sabemos se vai ter um relacionamento, eu acho que tem até já, mas não, tipo, não é muito... Tipo, eles são personagens que o romance em si não é muito trabalhado, né? Mas eu gosto muito dele e o quão forte ele foi depois que ele sofreu o acidente, né? Tentativa de assassinato, convenhamos, né? Depois que ele sofreu essa tentativa de assassinato e perdeu a perna, o quão forte ele foi e lutou e continuou, e por mais que tenha sido difícil no começo, ele precisava ser forte, ele conseguiu ser forte, ele conseguiu montar de novo. É isso, sabe? Eu gosto muito do personagem dele em si. Gosto muito mesmo. Em quarto lugar de personagem feminino, eu coloquei a Sgale, a nossa dragão azul, a fodona mesmo, tá? Porque, gente, não tem nada que eu possa falar a não ser que eu amo a personagem dessa personagem. Tipo, essa dragão é absurdamente forte. E ela, tipo, turn preocupado com ela e ela... Eu me viro sozinha. Eu vou, tipo, ela com o Xaden, você cuida, Violet, você cuida do turn, eu cuido do Xaden. É bem isso. E as respostas dela, ela não tem tantas falas, né? Ela só tem, tipo, virar a cabeça assim, soltar vapor, fogo. Mas é uma personagem que, quando aparece falas, particularmente, até quando ela solta, sei lá, vira a cabeça assim, tipo, tô brava. Cara, eu gosto muito dela. Eu gosto muito das frases que ela solta ao longo da saga. É uma personagem que tem uma personalidade maravilhosa. Em quarto lugar de personagens masculinos, eu tenho o Redoc. O Redoc, que, gente, eu não preciso nem comentar, né? Ele é um Golden Retriever, tipo, literalmente. Então, eu adoro a personalidade dele em si. Gente, ele fazendo pegadinha com o próprio dragão. Ele colocando aquele POC da cócegas, que eu esqueci o nome, tipo, entre as escamas. Aí ele fica, tipo, enfiado dentro da água, o dragão, porque tá com coceira. E o Redoc que fez isso com o próprio dragão.
E aí a Garuga Dragão faz pegadinha com ele e fica nessa. Então, gosto muito porque ele é humorista, mas ao mesmo tempo em que ele é o humorista da saga, ele é extremamente inteligente e extremamente protetor. Ele quer muito proteger a Violet, porque ele se importa com ela. E ao mesmo tempo em que ele é humorista, então fica nessa, sabe? É muito legal. Esse personagem é incrível. Cara, mata qualquer um, mas não mata qualquer um, Rebecca Yarros, mas não mata o Redog, ok? Pelo amor de Deus. Vamos manter ele vivo, tá bom? Vamos manter ele vivo, que aquela teoria dele ser abençoado pelo Zinhal seja sincera e ele tenha a sorte do mundo, tá bom? Obrigada. Conversamos aqui eu e você, Rebeca. Em terceiro lugar de personagens femininas, eu coloquei a Mira Sorrengail, a irmã mais velha. Gente, não preciso nem comentar, porque o que essa mulher é incrível, não tá escrito, tá? Não tá escrito. O quão ela é forte, poderosa, é parceira da irmã, quer proteger a irmã a todo custo. Então, cara, você que decide. A gente vai fazer isso? A Vala, tipo, vamos fazer? Ela, então vamos. E aí, daí vai ser até o fim. E, quer proteger, quer cuidar, se preocupa. E é foda, ela é foda pra caceta, cara. Vamos matar a Cat? Se a Violet virasse pra mim. Se a Violet virasse pra Mira e falasse, vamos matar a Cat? A Mira falasse, agora, já tava pensando nisso, mas até você falar, não ia botar pra fora. É bem isso. É incrível a relação de irmãs delas, né, do caso as duas, é muito linda de se ver. É muito linda. E o susto que eu levei quando eu pensei que essa mulher ia morrer, pelo amor de Deus, por favor. O Redog e a Mira, tá bom? O Redog e a Mira. Vamos fazer essa conversa aqui entre nós, eu e você. Pelo amor de Deus. Ela é muito foda. A Mira é muito foda. E ela grita. Ela é, tipo, explosiva, sabe? Digo, eu vou falar o que eu penso mesmo. Ela é assim, eu vou falar o que eu penso. Não vou ficar de falsidade, fingindo um sorriso aí pra vocês, alto escalão de Navarre, quando eu não concordo com vocês. Tanto que é aquela cena que eles estão indo pra Poromiel. Eles estão indo pra Poromiel lá pro Tecaros. E aí, quando eles chegam, eles são entrevistados, né? São interrogados por um cara que consegue saber quando tá mentindo ou não. Aí a Violet fala que eles foram fazer lá, o Brennan fala que eles foram fazer lá, e a Mira fala, eu venho aqui proteger a minha irmã. E se você tentar levantar a mão contra ela, eu vou acabar com a tua raça. Aí, tipo, todo mundo olha pra ela assim e ele fala, admiro a sua sinceridade. Porque essa Mira, caceta, ama a personagem. Terceiro lugar de personagens masculinos é um personagem que ele é um tópico muito sensível, porque é o Liam Mighty, né? Eu não preciso nem comentar o porquê que ele é um dos meus personagens favoritos, porque o quão parceiro ele foi até o fim dele em Quarta Asa. Puta que custava, faltava 2 semanas pra ele ver a irmã dele, que ele não via fazia 6 anos. Tá bom? 6 anos. Faltava 2 semanas. 2 semanas. Custava. Deixa eu ver por mais 2 semanas, cara. 3 pra ele ter uma semana com a irmã. E a Rebeca mesmo falou. Eu introduzi ele pra Violet perceber que os marcados não eram todos ruins, todos maus. E ele já era perfeito. Então, não tinha o que aprimorar nele como personagem. Então, ele tinha que morrer em algum momento. Mas que caceta, hein? Coloca ele, sei lá, como um traidor, não sei, coloca alguma coisa assim. Mas deixa o personagem vivo. Ai, que saco! Eu chorei rios, já li 3 vezes, tá? Eu tô lendo a terceira agora pra fazer um Desmembrando Quarta Asas pra vocês. E, gente, chorei as 3 vezes, chorei de novo, todas as horas choro rios. Porque esse personagem morreu. Porque eu adorava o personagem. Porra, maldade! Ai, fiquei muito brava, já me estressei. Ele não tinha que ter morrido. Não tinha que ter morrido mesmo. Eu, hein? Tem gente sem coração. Nossa. Foi uma honra. Obrigada por ser minha sombra. Ele. Foi uma honra. Puta que pariu. Acabou comigo. Ele parecendo na hora que a Violet está sendo torturada como uma ilusão. Eu nem sei se aquilo foi uma ilusão. Eu tenho uma teoria, mas eu... né? Minha teoria. E ele cuidando dela mesmo lá, porque ele sempre foi protetor com ela, desde que o Xaden colocou. E uma hora, não foi mais porque o Xaden queria que ele protegesse ela. Não. Foi porque ele pegou um carinho absurdo. O Daig, que é o dragão dele, morreu protegendo Turn. E o Liam morreu protegendo a Violet.
Caramba, 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 caramba. Não dá, não dá, não dá, não dá. Sofro muito. Sofro constantemente, tá? Constantemente eu me lembro dessa cena e eu me vejo sofrendo, acabada, desolada. Eu vou continuar nesse. Eu abro o TikTok também, pelo amor de Deus, né? Ninguém me dá um dia de paz ali quando se trata da morte dele. Não tem como. Vamos pra segunda personagem feminina favorita. Eu coloquei a nossa dragãozinha dourada, a nossa adolescente barra aborrecente, a Andarna, porque ela é perfeita. Gente do céu, quando ela vira adolescente, então, impecável. Impecável, viu? Impecável. Ela dando essas postas pro Turn, ela perguntando, você consegue carregar uma lucerna de Poromel até Tyrendor? Ele, essa pergunta me insulta, alguma coisa assim que ele fala. Ela, você consegue carregar uma lucerna mesmo se sentindo insultado? Tipo, cara, que sensacional, que personagem sensacional. Tipo, temos a personalidade do Turn na cabeça da Violet e temos a Andarna, a personalidade da Andarna. E a gente vê o quão incrível os dois ali, mas a cabeça da Violet junto. Eu amo a Andarna. Eu nem consigo falar o motivo de eu amar ela, tipo, explicar mais, porque simplesmente é uma das melhores personagens que tem. Uma das melhores personagens que tem. Amo esse jeito dela rebelde de ser. Amo. Em segundo lugar, de personagem masculino, eu coloquei o Turn, o nosso dragão preto mais rabugento que existe na face da Terra. Mas é porque a personalidade dele é incrível. Incrível. Tipo, ele pousando e a Violet fala, que abrupto. Aí ele vira e fala, da próxima vez você voa e eu monto em você então. Tipo, cara, que personalidade impecável. Eu amo o Turn, amo todas as conversas que ele tem com a Violet, porque, tipo, quando ela tava tendo sonho, e no pesadelo ela ficava falando só, no pesadelo, né, só que ela tava sozinha. E aí ela acordou e começou a falar sozinha, não, não, foi só um sonho. Aí o Turner fica na cabeça dela, tipo, ele acorda, né, e na cabeça dela ele fica conversando. Para de falar sozinha, vão pensar que nós somos instáveis. Tipo, cara, você é sensacional. A Rebecca Yarros conseguiu fazer com que pessoas se apaixonassem por um dragão. E digo mais, se ele fosse um ser humano, se o Turner fosse um ser humano, seria melhor do que o Xaden. Eu acho isso, tá? Tipo, por isso que ela fez ele dragão, porque senão todo mundo ia preferir o Turner do que o Xaden. Com certeza. Em primeiro lugar, de personagem feminina, nós temos a Violet Stormgale. Acho que ninguém ficou surpreso. Eu gosto muito dela. Vou ser bem sincera, eu gosto demais dela. Por quê? Porque ela começa como aquela personagem frágil, que precisava ser escriba e foi obrigada a se tornar uma cavaleira de dragões, ir pro instituto militar. E ela é aquela personagem frágil, porque a gente vê, inclusive, que a mãe dela passou por uma doença enquanto estava grávida dela, e ela nasceu com o cabelo, as pontas prateadas, com as articulações muito frágeis, ela se quebra constantemente, ela não aguenta andar um dia inteiro, correr, ela não aguenta porque ela já sente muita dor. Então, gostei muito do que a Rebecca colocou no livro, essa inclusão também, eu achei muito legal. E a gente sabe também que é uma coisa que faz parte, acho, da vida dela, né? Então, ela colocando isso no livro ficou muito legal, muito legal. E a evolução da personagem em si, dela quando frágil, fraca, que não sabia nem como lutar e nem como matar alguém, e não queria fazer isso, pra dar um salto, a gente vê ela em Tempestade de Ônix. E o quão, cara, forte ela se tornou e o quão líder, sabe? Por mais que ela fale que detesta ser líder, ela é uma líder. Ela é uma líder. Ela se juntou com o dragão que é um líder em batalha. Então ela não tem muita que escolha, né? Convenhamos. Então eu gostei muito da construção dela durante a saga. O quão incrível foi a evolução da personagem. De verdade. Que personagem incrível. Que evolução incrível. E em primeiro lugar, de personagem masculino, acho que ninguém aqui tem dúvida do que eu vou falar, que é o Xander Ryerson. E, honestamente, como é que eu vou explicar isso pra vocês? Ele é um personagem muito bom. Muito bom. É aquele personagem impiedoso, que todo mundo tem medo e que só... A gente tá falando de personagem de romantasia, que só vai se abrir com a pessoa que ele ama de verdade. E Tempestade de Ônix inteiro foi uma carta de amor dele pra Violet. Cara,
quão difícil foi esse final e a gente não saber de fato o que aconteceu e como ele vai ficar, porque ele tá sofrendo. Tá sofrendo. E ele não liga de estar sofrendo desde que os marcados estejam bem, desde que, em primeiro lugar, desde que a Violet esteja bem. Em segundo lugar, desde que os marcados, Tyrandor, esteja bem. Em terceiro lugar, desde que as outras pessoas estejam bem. Ele nunca, o Xaden cuida de todos, mas ninguém cuida dele. Cara, ele é um personagem muito bom. Ele é muito profundo. Apesar de a gente ver que ele tem aquela barreira, a gente consegue, nós lendo, né, o livro, a gente consegue ver o quão profundo é esse personagem. Então é um personagem que eu amo, 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 amo. E ele com a Violet é tipo o par perfeito, de verdade. Então não tem nem o que comentar. Tá bom? Então, gente, eu quero que vocês coloquem aqui no comentários se vocês concordam comigo no meu ranking, o que vocês não concordam, qual o ranking de vocês também, que tipo de vídeo vocês querem que eu traga aqui também, né? As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, se inscrevam, tá bom? Um beijo e até o próximo!